Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 7. Hebreus é considerado, irmãos, o livro de Levítico do Velho Testamento. Deixa eu dar uma reforçada aqui para você. Pastor, por que seria bom eu adquirir o seu livro? Primeiro, porque eu sou bem querido. Segundo, porque está barato demais, irmãos. R$ 35 é preço de x-salada. E terceiro, porque você não sabe quem é o Tex Winter. Quem sabe quem é o Tex Winter? Quem sabe quem é o Ângelo Dundee? Quem sabe quem é Ernesto Valverde? Esse você sabe. Quem sabe aí, levanta a mão. Quem é? Técnico do Barcelona? Gente, olha só. Ângelo Dundee, Ernesto Valverde e qual foi o outro? Tex Winter. Foram os treinadores. Quem aqui já ouviu falar de Lionel Messi? Valverde é o treinador do Messi. Quem aqui já ouviu falar de Tex Winter? Não? E de Michael Jordan? Ângelo Dundee, já ouviu falar? Então, ele foi o treinador do Muhammad Ali. Já ouviu falar do Muhammad Ali? Maior boxeador do mundo? Por essa razão, pastor, o que você quer dizer com isso? Irmão, se o melhor jogador de futebol do mundo, Lionel Messi, o maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, e o maior boxeador do mundo, eles precisaram de treinadores, você acha que você não precisa? Você acha que eu não preciso? Minha vida mudou de 28 anos para cá, quando eu aceitei a Jesus. Minha vida com o céu mudou de 28 anos para cá, depois que eu aceitei a Jesus. Mas minha vida na terra mudou do ano passado para cá, depois que eu fiz um curso de R$ 11.000. 6 dias foi o curso, R$ 11.000. Minha vida mudou, aqui na terra. Minha forma de pastorear mudou. Minha forma de lidar com as minhas emoções mudou. Depois que eu sentei para ouvir pessoas que sabiam mais do que eu em algumas áreas. Amém? Então, sabe quando é que você morre? Não é quando você vai para o caixão. É quando você deixa de aprender. Então você morre. Seja ensinável, seja humilde. Não seja arrogante. Arrogante é aquela pessoa que arroga para ela aquilo que ela pensa que tem, pensa que sabe, pensa que pode. Isso é uma pessoa arrogante. Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 7. Eu escrevi para o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular, o livro Epístola aos Hebreus. Quando eu me desliguei da Quadrangular, eles me pagaram R$ 10.000 de direito autoral. O livro de Hebreus é um livro rico, porque ele é considerado o Levítico do Velho Testamento. Então é um livro muito rico, muito cheio de símbolo. Hebreus capítulo 10, versículo 7, quem achou diga eu. Diz assim. Então, vou ler aqui. Espera aí, um pouquinho, deixa eu ler uma outra versão aqui. Diz assim, Hebreus 10 e 7. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro, ou seja, no rolo do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite é siga o script.
Pastor, o que é script? É da palavra script que vem a palavra escritura. Script é aquilo que está escrito. Então olha só, siga o script. Siga aquilo que já está escrito sobre você. O autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é de fato, se foi Paulo, se foi Martinho Lutero, achou que fosse Tiago. O autor aos Hebreus, ele fala aqui uma palavra que é dita lá no Salmo 40. Lá no Salmo de número 40, versículo 7, quando Davi começa a escrever o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. No versículo 2 ele diz, Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando chega no versículo 7, Davi então se deixa ser possuído pelo Espírito Santo, para falar o que se cumpriria na vida de Jesus, para falar aquilo que se cumpriria na vida do Messias. Então ele diz, eis aqui venho, ou seja, eu venho para isso que já está escrito, no princípio do livro está escrito de mim. O que eu aprendo com isso? Olha aqui para minha gravata, se você soubesse o que já está escrito sobre você, você ia parar de tentar reescrever uma nova história, sempre que alguma coisa dá errado na sua vida. Quando o Fernandinho canta uma nova história, Deus tem para mim, na verdade não é uma nova história, é uma velha história, é você voltar àquilo que já estava escrito e você saiu fora, você atrapalhou. Deixa eu te dar uma ilustração para você nunca mais esquecer essa mensagem nessa noite. Tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Eu tomo liberdade para dizer para você que Deus escreveu a sua história perfeita. Amém? Só que Ele escreveu com lápis. E Ele deu a você uma borracha e uma caneta. Você escolhe se você apaga essa história e escreve do seu jeito, ou você vai escrever por cima daquilo que Ele escreveu, entendendo que aquilo que Ele escreveu já é perfeito sobre você. É você que escolhe. Então quando você entender o que já está escrito sobre você, você vai parar de orar, tentando convencer a Deus a aceitar aquilo que você quer. Você vai orar a Deus com uma folha em branco, dizendo, Deus, escreve para mim aqui, o que o Senhor vai aprontar? Me inclua. Quero fazer parte. Diga para o irmão do lado aí, diga não, grita, né, porque você está longe. Diga assim, irmão, só não atrapalha. Só não atrapalha o que Deus escreveu para você, só isso. Amém? Finalzinho do versículo diz, eu vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, eu vim para cumprir tudo aquilo que está escrito sobre mim. É isso que Jesus está falando. Eu vim para fazer só o que já está no script, só o que já está escrito. Na NVI diz assim, esse mesmo capítulo, na NVI diz assim, Hebreus 10:7 ou Salmos 47, é a mesma coisa, diz assim, por isso eu disse, aqui estou eu, conforme foi escrito no livro. Olha que coisa tremenda. Então irmão, em primeiro lugar, você está sabendo ser protagonista deste filme. Não é hollywoodiano, é celestial, que o diretor celestial, que é Deus, o carinha que vai dizer, luz, primeira coisa que Deus falou, câmera, action, ação. Você está preparado, irmão? Para a hora que o diretor falar, agora é contigo, agora faça o que tem que fazer. Você está preparado? Alô? Alô? Você está preparado? Para a hora que o diretor fala isso, agora deixa eu falar. Eu dei uma pesquisadinha. Não existe só Deus. Você é o protagonista. Então não seja o vilão. Não seja coadjuvante, seja o protagonista. O vilão é o diabo. Já tem o diabo para ser vilão na sua história.
Mas só que não tem só o diretor, também tem, onde é que está aqui? Tem também o assistente de direção. Eu anotei aqui para não esquecer, o assistente de direção é o líder, é o pastor. É o assistente de direção quem organiza o elenco que vai trabalhar junto com o ator. Por quê? Porque um ator sozinho, irmão, não faz filme nenhum. Tem que ter um elenco, tem que ter um enredo. Tem gente, irmão, que queima o seu filme, que queima o filme da igreja, que queima o filme de Deus na sua vida, porque quer trabalhar sozinho. Existem bons atores que eles são ótimos de interpretação. Quem é o ator, pastor? O bom protagonista é aquele que tira do papel o que está escrito e dá vida e emoção ao personagem. Amém? Há uma história escrita sobre mim e sobre você. E o convite de Deus para nós nessa noite é nós deixar com que isso aqui pare de ser apenas papel na nossa vida. Jesus fez isto. Por isso que João 1,14 diz: o verbo se fez carne, o verbo deu vida. O verbo, ele deu emoção, ele chorou, ele se emocionou, ele se entristeceu. Existem bons atores que são excelentes de interpretação, mas têm dificuldade de se comportar no set de filmagem. A palavra set em inglês quer dizer conjunto. Tem dificuldade de se comportar com os outros atores, com o elenco, com os coadjuvantes. Tem dificuldade de se comportar, de obedecer o diretor. Para que haja um bom filme, tem que haver uma boa iluminação. Tem as pessoas responsáveis pela iluminação. Para que haja um bom filme, tem que haver os engenheiros de som. Então deixa eu falar uma coisa para você: seja amigo do mesário. Porque senão eles podem entrar na carne e te boicotar. Você está lá fazendo um solo top, cantando top, e ninguém está ouvindo nada. Irmão, vou te dar 2 conselhos. Aprenda a honrar o pastor e elogiar os mesários. Seja amigo deles. Seja amigo de quem bate foto. Se você nunca aparece em foto nenhuma, faça amizade com os fotógrafos. Diz: olha, eu não apareço, estava ouvindo, eu não apareci em foto nenhuma, mas assim, mas tu está batendo muita foto. Próximo culto vai ter um book sobre você. Amém? Quem está pegando essa palavra no espírito? Pastor, quem é o protagonista? Quem é um bom protagonista? É aquele que segue o que está escrito. Exatamente como está escrito. Ele não improvisa, não. Tem gente que confunde relaxamento com improvisação, com improviso. Então, irmão, siga conforme está escrito. Não queime o seu filme. Renove o seu contrato com Deus. Errou, desviou, renove o seu contrato. Pisou na bola, renove o seu contrato. Tenha humildade para saber voltar, para saber se levantar de novo, para saber chegar de novo, para saber entrar de novo, para saber conquistar de novo. O problema do ser humano hoje não é o pecado, irmão, é ele não saber lidar com quando peca. Ele peca e quer transferir culpa. Não, aceite que você errou, aceite que você culpou, e pode ter certeza, você vai ser muito bem recebido de novo, porque ninguém tem o direito de julgar ninguém por aquilo que fez. Então diga para alguém do lado: pare de queimar seu filme. Ninguém diz. Está em choquezinho? Vai piorar, irmão. Dá tempo de ir embora ainda. Eu nem comecei a pregar, eu estou na introdução. Renove o seu contrato com o céu. Bata recordes de bilheteria. Faça as pessoas virem para te assistirem. Você viu quando disseram: o Juliano vai pregar, a galera, uhul! Porque o Juliano conquistou pessoas. Ele conquistou corações. Ele conquistou a atenção. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão.
Eu como pastor, eu sofro quando alguém pergunta: pastor, quem prega quarta? Quem prega tal? É fulano. Eu sofro com isso. Conquista a sua bilheteria, conquista o seu público, trate bem as pessoas. As pessoas podem não gostar do jeito do pastor Jean, mas não vai ter ninguém, irmão, ninguém aqui que vai dizer assim, ó, pastor Jean me ofendeu. Ninguém. Trate bem as pessoas. Amém, querido? Siga o script, siga o que já está escrito sobre você. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 4 e 6. Semana que vem vai ter uma tela aqui de 32, a gente vai citar o versículo, já vai ler na tela aqui. Bem legal. 1 Coríntios 4 e 6. O que diz? Diz assim, 1 Coríntios 4 e 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Olha o que Paulo está dizendo, gente, para a igreja de Corinto. Ele disse, e eu, irmãos, eu, Paulo, ele estava falando com a igreja. Paulo, irmão, ele tinha noção de que ele estava lidando com a noiva de Jesus. Nós cuidamos da forma como a gente trata a esposa do outro na frente do marido. Só que a gente trata às vezes a igreja como se não fosse a esposa de Jesus. Paulo disse assim, olha, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Diga para... não diga. Deixa eu falar aqui para você. Só tente explicar aquilo que você já aplicou. Só tente explicar para os outros aquilo que você já aplicou para você. Aquilo que você já viveu. É isso que Paulo está dizendo. Tem alguém aqui dando um aviso, dê uma lidinha aqui. Aí Paulo disse, eu apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor. Querido, ele estava falando aqui, eu fiz isso por amor a vocês, ou seja, quem se move por amor no coração dentro, quem se move por amor no coração dentro, não trava com o desamor e a ingratidão fora. Porque você faz aquilo porque você é aquilo, você sente aquilo. Então, gente, ele disse, para que vocês não, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Você sabe por que Paulo escreveu isso? Para Paulo e Apolo, irmão, o que estava no script, o que estava na Bíblia já era o suficiente. Não precisava inventar mais nada, era só o que estava escrito ali. É o que ele fala em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Ele disse, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso proveito está escrito. Irmão, tudo que tem aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que contém a palavra do homem, que contém a palavra do diabo. Jó 2 e 4 é a palavra do diabo. Mas é a palavra do diabo dentro da palavra de Deus. Ou seja, é Deus querendo que você saiba o que o diabo fala. Amém? Amém? Então não vá além daquilo que está escrito. Pastor, por que Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto? Você só vai entender isso quando você ler 1 Coríntios 1 e 12. Então, irmãos, tem gente que diz, pastor, o que você acha desse texto? Eu digo, está escrito ou não está? Mas eu não sei o que se a Bíblia está querendo dizer isso. E eu costumo dizer, se a Bíblia não está dizendo o que disse, então por que não disse o que queria dizer? Simples assim. Se ela está dizendo, irmão, acabou o assunto. Irmão, eu sonho com um tempo em que não precise mais ministrar dízimos de oferta, porque já está na Bíblia. Não precise mais ministrar santidade, já está na Bíblia. Então, quando você lê 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 12, você vê que havia 4 grupos de pessoas na igreja. Um diziam, eu sou do Paulo, porque o Paulo, ele é sábio.
Outros diziam, eu sou do Apolo. O Apolo é um rabino de Alexandria. Aí outros diziam, não, eu sou do Pedro, porque o Pedro, ele é mais simples, ele é mais rústico, e eu sou mais humilde, então eu me identifico mais. E aí tinha o pior grupo dos 4, que era aquele que dizia, eu sou de Jesus. Que é aquele que tinha uma linha direta com o céu e não aceitava liderança sobre a vida deles. Liderança humana, liderança hierárquica sobre a vida deles. Aí diziam, não, eu só obedeço o céu, aquilo que Deus fala comigo, e se for no monte, então eu sigo a risca. Então, irmãos, o que Paulo estava fazendo aqui nesse texto? Os crentes de Corinto usavam critérios extra-bíblicos de avaliação dos seus líderes. Tipo, eu gosto mais, eu prefiro mais, eu me identifico mais. Eu não tenho que usar critérios extra-bíblicos para avaliar ninguém. Porque nenhum líder está na igreja para agradar pessoas. Eu não estou dizendo que o líder tem que ser deselegante, tem que ser ofensivo, tem que ter uma linguagem violenta. Eu estou dizendo que um pai não tem que ser amiguinho dos filhos. O pai tem que pôr limite e pronto. Meus filhos comeram um cortado comigo, porque todos os 3 só ganharam o celular depois dos 15. Pensa, irmão, uma incomodação dos 11 aos 15, os 3 incomodando. Botando pressão, você é retrógrado, você é desatualizado, é por isso que eu não gosto de ser filho de pastor, é por isso que a minha vida, eu odeio minha vida, porque é assim mesmo, porque o pai é assim, porque o pastor é assim. Aí essa semana, uma das minhas filhas disse assim para minha esposa, eu quero criar minha filha igual a mãe me criou. E eu disse, não. Com 12 anos de idade, o vô vai dar um iPhone. E vou liberar namorar com 12 anos também. Não, a filha vai ser minha, mas é minha neta, vou liberar. Por que só caiu a ficha agora? Porque agora cresceram e entenderam. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, queridão, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 6. Cuidado com o que está sendo escrito sobre os filhos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta pelo amor de Deus, levante a sua mão. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Filhos de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 6. Mateus capítulo 4, versículo 6. Diz assim, olha que texto lindo, irmãos. Olha que texto lindo. Diz assim, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha aqui para a minha gravata. O diabo levou Jesus no culto, na igreja. O diabo levou Jesus na igreja, está aqui nesse contexto, e citou o Salmo 91:11 para Jesus, e disse, ó, está escrito. Irmão, o diabo citando Bíblia para mim e para você, nós somos os filhos de Deus. O que o diabo fez com Jesus vai fazer conosco. O diabo traz a gente para o culto, para a igreja, coloca a gente no pedestal e diz assim, se atira. Então entenda, pastor, eu tenho que seguir tudo que está escrito. Não, você tem que entender primeiro o que está escrito. Você tem que interpretar o que está escrito, porque texto sem contexto pode ser usado como pretexto para pôr cabresto. Pastor, o que é cabresto? Cabresto é aquilo que é colocado em animais, para guiar o animal, dizer vai para lá, vai para lá. Mas eu e você, nós não somos animais, nós somos livres. A religião nos enclausurou, por isso que a Bíblia diz em João 8:32, e o 31 diz, Jesus falou isso para os religiosos judeus, conhecereis a verdade vos libertará. Então seguir o que está escrito não é seguir a Bíblia de qualquer jeito, é você interpretar do jeito que a Bíblia quer que você interprete.
Senão você vai usar um texto sem contexto como pretexto para que o diabo coloque um cabresto na sua vida. E não deixe você ter sucesso na escrita que foi escrito sobre você. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus 4 e 6, e aqui você vai entender 3 coisas. Primeiro, discirna quem está falando no texto. Quem é que está falando aqui, irmãos? Alô? Quem é que está falando aqui para Jesus? É o diabo. Então discirna quem está falando. Discirna o que está escrito, quem que está falando. Perceba se isso está vindo para aprovação, Deus, tentação, o diabo, ou cognição, você. Perceba quem está falando contigo. Se é Deus, o diabo ou você mesmo. Ou você se autoafirmando. Ou você interpretando para o auto-benefício. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem que dízimo é coisa do Velho Testamento, mas acredito que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Isso é lindo demais, não é? Então, em primeiro lugar, diga comigo, eu preciso discernir quem está falando. Você sabe quem está falando, quem tem falado com você, irmão? Se é Deus, o diabo ou você mesmo? Porque às vezes a gente diz que é de Deus e é da gente. Às vezes a gente coloca a culpa no coitadinho do diabo. E às vezes quem está fazendo a lambança somos nós. Segunda coisa que você precisa aprender nesse texto. Discirna para quem o texto está falando. Para quem o texto estava falando aqui? Para Jesus. Para Jesus. Olha aqui para mim. Tudo aquilo exceto a adoração. Tudo aquilo que a Bíblia está falando sobre Jesus, está falando para você. Porque você é o corpo de Jesus. Tudo aquilo que está escrito acerca de Jesus, exceto a adoração, é para mim e para você. Você entende dessa forma? É direito seu? Porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdamos tudo aquilo que Ele herdou. Não, você não entendeu. Se você entendesse, a sua reação ia ser um pouco diferente. Então o diabo sabia que o Salmo 91:11 foi escrito para Jesus. O diabo sabe o que está aqui escrito para você. Mas sabe qual é o problema, gente? É que você não sabe. O diabo sabe quais são os teus direitos. Você é que não sabe. Porque você depende de aprender Bíblia no domingo à noite. Você não medita na palavra de Deus de dia e de noite. Tem coisa que o diabo sabe sobre você e você não sabe. Como já disse Paulo Vieira, aquilo que você não tem é porque você não sabe. Porque se você já soubesse, você já teria. Tem promessas aqui, gente, pelo amor de Deus. Tem promessas aqui que é para a sua vida. Já era para você estar vivendo noutra dimensão. Já era para você estar vivendo um outro patamar. Já era para você estar vivendo algumas conquistas. Já era para você ter subido de nível. Já era para você ter conquistado algumas coisas. Mas você não sabe o que está escrito sobre você. Terceira coisa. Discirna para quando o texto está falando. O diabo não mentiu. Quando ele falou, o Salmo 91:11 diz que se cumpriria em Jesus. O diabo não mentiu. Só que Jesus tinha um tempo para cumprir aquela promessa. Do Salmo 91:11. Se jogue do pináculo do templo, porque há uma promessa no Salmo 91:11. Havia um tempo para Jesus se cumprir. Qual era o tempo, pastor? Atos, capítulo 1 e versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que Jesus quebrou aquilo que o diabo queria que Jesus quebrasse em carne. Jesus quebrou no espírito. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele quebrou aquilo que Newton elucidou e Deus criou, a lei da gravidade. O diabo queria que Jesus quebrasse em carne uma das leis de Deus, a lei da gravidade. Desse um espetáculo, desse um show. Irmão, ainda que nós tenhamos promessas de Deus na Bíblia,
só vai se cumprir no tempo certo. E deixa eu te falar uma coisa, as promessas de Deus para a nossa vida, ainda que esteja escrito para a nossa vida, só vai se cumprir quando você sair da carne e entrar no Espírito. Aí então o cumprimento dessa promessa não vai só massagear o teu ego, vai fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas e abençoadas por aquilo que Deus fará através do cumprimento dessas promessas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O sábio Salomão escreveu no capítulo 8, versículo 6 de Eclesiastes: para tudo há um tempo e um modo para todo propósito. Um tempo e um modo. Diga comigo, tempo e modo. Então não deixe passar esse tempo. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho, o modo, mas talvez você deixou passar o tempo. Pastor, eu estou fazendo tudo certinho, o modo, mas talvez você esteja querendo antecipar o tempo. Muitas vezes, Xandra, eu já sofri por querer antecipar coisas na minha vida, no meu ministério, antes do tempo. Então não é só um tempo, também tem um modo. Às vezes o tempo chegou, mas o modo que você quer fazer é do seu jeito. Às vezes o tempo chegou, mas o tempo não tinha, a oportunidade não te encontrou preparado. Quem está me entendendo nessa noite? Deixa o Espírito Santo pegar essa palavra, introjetar no seu espírito, no seu coração nessa noite. Eu não estou aqui pregando um sermão, irmãos. Eu quero que você saia daqui nesta noite destravado dessas crenças limitantes. Siga o que está escrito, saiba o que está escrito, pratique o que está escrito, porque senão o diabo vai ficar toda a vida citando a Bíblia pela metade para você. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 139, verso 16. Coloca para mim na tela aí, por favor. Salmo 139, versículo 16. A partir de hoje, pegue esse salmo aqui, irmão. Pegue um papel, escreva com letras garrafais, cole lá na sua igreja, leia ele até o final do ano. Até o final do ano, leia todos os dias. Salmo de número 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda em forma embriônica. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Na NVI diz assim: antes mesmo do meu corpo tomar a forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Tu já havia planejado tudo, como diria Neg Holanda, minha mãe, tintim por tintim, tintim por tintim. Só os velhos entenderão o tintim por tintim. Vou ler de novo. Antes mesmo do meu corpo tomar a forma humana, tu já havias planejado todos os meus dias, todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Aí você está com medo que o corona te surpreenda. Aí você está com medo que o câncer te surpreenda. Aí você está com medo que o desemprego te surpreenda. Acredite naquilo que o diretor celestial escreveu sobre você. Ele não vai transformar este filme num drama, num filme de terror, não. Mas tem filmes em Hollywood, no Grammy e também no Oscar, que quem ganha o prêmio é o vilão. Quem interpreta melhor o papel é o vilão. Exemplo, Coringa. Ele era protagonista, mas o que interpretou ele antes desse outro filme, o papel dele foi extraordinário. O vilão. Quem é o vilão da sua história, irmão? A palavra vilão quer dizer aquele que vive na vila. Quem é que vive na vila? Aquele que nunca vai lá no palácio do rei. Sabe quem é o vilão da sua história? O diabo. Não deixe que o diabo interprete a tua história melhor do que você, meu irmão. Eu vou começar a ler essa semana um livro do Napoleão Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo.
Quando Jesus deu ordem aos discípulos, em Mateus capítulo 10, versículo 16, Ele disse assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Sede simples como a pomba, a única ave, segundo a ornitologia, a ciência que estuda as aves. A única ave das 10.087 tipos de aves que não tem fel é a pomba, por isso que ela é símbolo da paz. Mas Jesus não parou o versículo aqui, sede simples como a pomba. Ele continua, sede prudentes como a serpente. Quem é a serpente? O que Apocalipse fala? Satanás, a antiga serpente. Seja mais esperto que o diabo, irmão. O diabo cumpre mais a Bíblia do que nós. O diabo nos ama mais do que nós mesmos, às vezes. Sabia disso? O diabo nos ama mais do que nós mesmos. Vou repetir lá também para afirmar bastante essa heresia. O diabo nos ama mais do que nós mesmos. Porque o diabo nunca desiste de nós, Maico. Agora nós existimos. Nós existimos de nós. O diabo nos ama quando a gente não dá trabalho para ele, a gente dá trabalho para Deus. Ele nos ama, diz yes. Capeta, com o Jean, não precisa nem vocês perder o seu tempo, vão para outro. Ele já desgraça a vida dele sozinho. Porque ele não vive aquilo que está escrito a respeito dele. Ele não sabe as promessas que o Deus dele tem para a sua vida. Antes mesmo do meu corpo ficar com forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Isto aqui não é determinismo de dias na terra. Pastor, tu quer dizer que só vou morrer quando Deus quer? Não, irmão. Deus não determina a morte, está falando de vida. Deus não marcou o dia que você vai morrer. Existem muitas coisas na Bíblia que fazem com que você viva mais. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, diz: filhos, honre seus pais, obedeça seus pais, para que vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, filho rebelde e desobediente morre antes do tempo. Então olha o que diz Provérbios 10 e 27, linguagem de hoje: quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Quem morre de cirrose, morre 150 mil pessoas de bebidas relacionadas ao álcool. Quem morre de cirrose morre antes do tempo. Quem morre por causa do cigarro, o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas. Morre 120 mil pessoas de doenças no Brasil por ano relacionadas ao cigarro. Morre antes do tempo. Quem toma refrigerante demais morre antes do tempo. Quem dorme de menos morre antes do tempo. E quem come demais também. Isso aqui não é determinismo. Isso também não é determinismo de comportamento. Ah, então se tudo está escrito, eu só fiz porque estava escrito. Não, irmão. Não. Como já falei, às vezes a gente pega uma borrachinha, apaga, escreve de caneta do nosso jeito. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Linguagem de hoje diz assim, ó: eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus estava dizendo, eu estou dando para vocês a oportunidade, entre o pecado e a santidade, entre a igreja e o mundo, entre o céu e o inferno. Eu estou dando a oportunidade entre o fracasso e o sucesso, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Deus diz assim, e eu não dou só a oportunidade, eu vou dar agora um conselho. Que é o final do versículo. Deus disse, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Então, pastor, Deus conhece meu coração. Claro que Ele conhece, mas você só errou porque você seguiu o seu coração.
Então não vem com esse papo furado, Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece teu coração, e é por Ele conhecer o teu coração, é que Ele sabe que tem muita coisa boa aí dentro, tem muita promessa que deveria estar aí dentro, para você não estar vivendo do jeito que você está, para você alcançar aquilo que Deus escreveu para você fazer tudo aquilo que está escrito. Aleluia. Diga comigo, aleluia. Então, irmão, Deus dá opção e escolha. Sua história foi escrita a lápis. Você é uma borracha? Ou você é uma caneta? O que você tem sido? O que você tem sido? Uma borracha ou uma caneta? Não me interessa o que você tem sido. Eu não estou aqui para julgar você. Eu não estou aqui para falar do seu passado. Profeta não fala de passado, profeta fala de futuro. Então, pastor, por que você está falando sobre isso? Não interessa. O que me interessa é como você vai sair daqui, como borracha ou como caneta. Se tiver duas canetas que vão sair daqui, eu sou uma. Onde é que está a outra? Porque a história que Ele escreveu para nós é linda. A história que Ele escreveu para nós é perfeita, é boa, é agradável. A história que Ele escreveu para nós é uma história leve. É uma história de sucesso. E a gente grava, amarrado em cordas, na frente de um pano verde. E Ele vem e bota um efeito especial. Você olha o Iron Man e aquela armadura brilhosa. Sabe o que é isso? Efeito visual, efeito especial. Tem gente que chega e diz, pastor, eu queria ser igual a você. E Deus diz, é o efeito especial que eu botei. Ele não sabe que o pano verde. Você está pegando aí, irmão? Aí, pastor, eu só vou atuar quando eu ser um ator perfeito. Irmão, sabe como é que você vai ser um ator perfeito? Errando. Deixa com Ele, só faça o que você tem que fazer. Deixa que Ele bota o efeito especial. Pastor, a tua mensagem, o teu livro mudou minha vida. É o efeito especial. Isto é a unção que Deus quer colocar na sua vida. Por isso que não vai ser mérito seu, não é mérito meu, irmão. No tempo de pandemia, passa quase 300 pessoas aqui no domingo, não é mérito nosso, é o efeito especial. É o efeito especial, é a unção, é a glória, é o poder de Deus. Faça assim comigo. Você já descobriu o que Deus escreveu sobre você? Uma coisa que Deus descobriu sobre você, e isso vai tornar a sua vida mais leve, é você aprender a fazer perguntas. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que a gente gosta de ter o quê? Resposta. Pastor, o que tu acha de eu comer camarão ou ovo? Vai comer sozinho ou comigo? Contigo. Camarão. A gente quer resposta, irmão. A gente vem para a igreja, Deus fala comigo. Aí Deus diz, de novo? Irmão, sabe por que a tua vida tem ficado pesada? Porque você tem tentado resolver o problema de todo mundo. Eu não estou dizendo que você tem que dar de ombro e dizer, não estou nem aí, que se exploda. Não é isso, irmão, isso não é igreja. Igreja é você ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Igreja é você dar diretrizes. Agora, não deixe que as pessoas transfirem responsabilidade para os seus ombros, para você. Eu pastoreei uma igreja 1 ano e 9 meses. Depois de 1 ano e 9 meses, eu não queria nem ver crente mais. Sabe por quê? Porque eu queria ter resposta para todo mundo. E aí eu tive que fazer um curso para aprender
a parar de dar resposta para todo mundo e começar a fazer pergunta. Quando você faz pergunta, você transfere para a pessoa que está perguntando a atenção da pergunta. Vou repetir. Quando você aprende a fazer perguntas, você transfere para a pessoa que está perguntando uma atenção que aquela pergunta quer trazer para a sua vida. Tensão de responsabilidade, tipo assim, ó, resolva para mim. É muito show, irmão, eu sentar com pessoas hoje e dizer: abra teu coração, faça tudo, fale tudo e não me escondas nada. E a pessoa começa a falar. Espere, deixa eu anotar. Fala, espere, deixa eu anotar. Fala, espere, deixa eu anotar. Depois eu pego essas palavras, esses pontos falhos, naquilo que a pessoa veio falando, e começa a fazer pergunta para ela. Pergunta. Até que ela vai entender que ela é autorresponsável por aquilo que ela está vivendo. Pastor, isto é coach. Irmão, se você não sabe o que é coach, não fale bobagem, pelo amor de Deus. Eu não falo de política porque eu não estudo política. Eu não falo de futebol porque eu torço para o Colorado, mas se você me der o seu carro para eu citar o nome de 2 jogadores do Inter, eu perco o seu carro. Não entende de futebol. Então fale sobre aquilo que você domine. Não rejeite o que você não domina. Aprenda o que você não domina. Pastor, isso é coach. Não, isso é Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Pare de me olhar desse jeito, irmão, que eu fico envergonhado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 16, versículo 5. João 16 e 5. Sabe quem que falou isso? Jesus. Olha o que Jesus falou. E agora, vou para aquele que me enviou. Aí ele ficou olhando para os discípulos assim, igual eu estou olhando para você. Aí ele vou repetir, discípulos. Agora eu vou para aquele que me enviou. Aí Jesus disse: eu vou passar agora uma chave para vocês. E nenhum de vós me pergunta para onde? Ou seja, você não sabe fazer pergunta, não? Vocês querem respostinha, né? Irmão, quando você lê o Evangelho de Mateus, nos 28 capítulos, Jesus fez 72 perguntas. Até quando alguém elogiava, ele perguntava: tá, mas por quê que tu me chamas bom? Em vez de procurar, irmão, respostinha em tudo quanto é lugar, de qualquer pessoa. Eu vim na igreja para Deus falar comigo. Não, irmão, você veio na igreja para você falar com Deus. Para você dizer: Deus, a partir de hoje eu vou tentar descobrir o que já está escrito sobre mim. E eu vou tentar viver todas as promessas. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Não precisa, irmão, alguém me dizer o que eu tenho que fazer como marido, como pai, como pastor. Se eu trabalhasse de empregado, né, eu não sou empregado da igreja, eu sou vocacionado para a igreja. Não precisa, irmão, fazer curso para aprender o que eu tenho que ser como pastor. Esse livro aqui já está tudo escrito. Já está tudo escrito. Então, querido, pare de querer dar resposta para todo mundo. Aprenda a fazer perguntas. Primeiro, para você mesmo. Faça pergunta para você mesmo. Eu estou querendo trocar de carro. Legal. Por que eu estou querendo trocar de carro? Qual é a minha motivação? Eu estou querendo trocar de marido. Por quê? Qual o motivo?
Eu estou querendo trocar de esposa. Qual é a razão? Qual é o motivo disto? Porque minha esposa, ela está em falta nisso. Legal, isso é um fato, mas o que você está sendo, fazendo, falando, está nivelado, está congruente com aquilo que você está exigindo dela? Não, então mude você. Pastor, eu vou trocar de igreja. Legal, direito seu. Eu já fiz isso 2 vezes, de igrejas oficiais. Eu já troquei 2 vezes, oficialmente, de igreja. 2 vezes. Diga assim, por quê, pastor? Porque a igreja onde eu estava, não estava em consonância com a palavra de Deus. Ou seja, eu saí de lá por dissonância teológica, por discrepância bíblica. Porque a igreja, ela usava a prática do nepotismo. O que é nepotismo, pastor? É quando eu favoreço a Débora, o Luiz, o Lucas, a Cálita, o Natan, e eu não vejo mais quem tem chamado, eu só favoreço eles. Isso é antibíblico. Por isso que se hoje eu morrer, minha esposa não assume a igreja, porque ela sabe que ela não tem chamado para ser pastora titular. Ela tem chamado para ser a minha pastora, no pé do ouvido. Minha esposa, ela anda com uma caixinha de palito de dente, e quando o neguinho está querendo, ela... Quando você vê o meio murchinha, porque ela... Por que eu saí dessas igrejas, dessas 2 igrejas? Primeiro, porque colocava a política acima de Deus. Porque colocava dinheiro acima de pessoas. Foi por essa razão. Agora, anote a frase aí no seu celular. Quem sai de uma igreja, prometendo fazer na outra aquilo que não está fazendo onde está, isto não é um novo ciclo, é a velha hipocrisia. Eu amo quando as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu quero congregar aqui. Eu converso com elas e digo, por quê? Eu digo, como é que você era onde você estava? Pastor, lá eu fazia isso. Eu era assim, assado. Você está me entendendo ou não? Então, irmão, eu dei escola bíblica dominical para o meu pastor no domingo pela manhã e me desliguei na segunda. Eu tenho que perguntar qual é a minha motivação de eu ser pastor. Qual a minha motivação de eu querer ser escritor? Eu fiquei 6 anos sem escrever. Eu tive um trauma. Porque o último livro que eu escrevi foi sobre pais e filhos. E eu tive um trauma. Na minha imaturidade, eu tive um trauma. Fiquei 6 anos sem escrever. E agora, quando eu escrevi o livro Lidere-se, Deus perguntou, qual a tua motivação? Pergunte para você. E eu perguntei, Jean, qual é a tua motivação? E ele me explicou. E eu me expliquei, a minha motivação, irmãos, é levar você para o próximo nível. É explicar para você que você vai ser crucificado, você vai ser traído, você vai ser negado, mas você vai cantar o hino. E vai ter estrutura para subir de nível, ir para o Monte das Oliveiras, ser pressado para que saia mais unção, mais azeite, mais humildade, mais caráter, mais propósito de Deus na sua vida. Para isso, por isso eu estou aqui nessa noite, ministrando essa palavra. 1 Coríntios 11, 23, Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmão, aquilo que você recebeu do Senhor, ensine outros, passe para outros, transfira para outros.
Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, repartiu com os irmãos. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus, mesmo diante de uma traição, Jesus tinha inspiração para servir o pão para todos. Você tem essa estrutura? Sabe por que Jesus tinha essa estrutura? Porque ele disse, está escrito. Ele citou Zacarias capítulo 13. Está escrito, fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não tem como mudar o que está escrito. Eu vou ser ferido. Sabe de quem que esse texto está falando? Você acha que é só de mim? De você também. Deus vai permitir com que você seja ferido. E ainda que algumas ovelhas se dispersem, fique firme, elas vão voltar. A Bíblia diz que todos os discípulos lhe abandonaram quando ele foi ferido. Mas todos eles voltaram. Sabe por quê? Porque Jesus não abortou a missão que o Pai tinha na vida dele. Não aborte, irmão, o seu filme. Não aborte a missão. O que você não tem como evitar o que está escrito. Você não tem como impedir o que está escrito. O que está escrito vai acontecer. Sabe o que você pode evitar? Que você desista. Que você desanime. Que você traga as coisas para o lado pessoal. Que você fique magoadinho. Que você fique tristinho e diga, ai, eu não precisava passar por isso. Precisava sim. Você não tem como mudar o processo. Mas você tem como mudar o TEND. Você tem como mudar o final da história. Você assistiu o filme Paixão de Cristo? Quem assistiu? Sabe qual foi a parte que eu chorei? Não foi quando Jesus apanhou. Porque o que o Mel Gibson reproduziu não chega nem perto daquilo que a Bíblia diz. Isaías diz que ele foi moído. Sabe qual foi a parte que eu chorei? No terceiro dia. Quando aparece ele andando assim, com um furo na mão, efeito especial, e aparecendo a perna dele assim. Ou seja, aquela cena estava dizendo, Sandra, ele viveu tudo aquilo que estava escrito, mas ele também viveu o final da história. Ele não ficou morto. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquele filme não seria o mesmo filme se tivesse acabado na cruz. Ei, a sua história não termina na cruz. A sua história não termina no túmulo. A sua história termina você quebrando a lei da gravidade e subindo em direção aos céus para morar eternamente com o Senhor. Foi isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, com trombeta de Deus em suas mãos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, a encontrar com o Senhor, e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Jesus. Siga o que está escrito, meu irmão. De peito aberto. Não ofenda. Não se ofenda. Não se defenda.
Só viva o que está escrito para a sua vida, sabendo do final da história. Não tem coisa mais sem graça quando alguém conta o final da história de um filme, tem? Não tem graça assistir filme que você já sabe o final da história, tem? Então deixa eu falar uma coisa para você, se você não quer achar graça, não ache, mas o final da sua história, do seu filme, você já sabe. Você já sabe. Seremos arrebatados com Ele, e estaremos para sempre com o Senhor. Fique em pé, por favor.